Graça e paz da parte do Eterno nosso Pai e do nosso Senhor e Mestre, justiça e justificação, Jesus Cristo. A todos amados que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, que o amor do Senhor e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Na curiosidade bíblica que eu trago hoje, no Decifrando as Escrituras desta noite, de segunda-feira, vou trazer dois textos em questão. E a palavra-chave nelas contida, que é a mesma, vamos esmiuçá-la e descobrir o verdadeiro sentido desta palavra, que como quem já está acostumado a me ouvir e me ver, as Escrituras Sagradas, como eu já falei e sempre falo, em termos de salvação, o Senhor não deixou nada complicado de se entender. Não, eu sempre falo isso. As palavras, o que é necessário para a salvação do homem, de forma alguma o Senhor deixou de uma forma complicada. Não, é simples, só é ler, entender, absorver, colocar em prática. Deus deixou fácil de se entender. Agora, alguns pontos para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, aí requer um estudo acurado, principalmente das línguas e seus originais. É claro que tem alguns irmãos que às vezes é difícil de conseguir documentos, condições, tempo, né? E outros irmãos, não, que têm uma disponibilidade melhor, uma condição um pouco melhor, uma facilidade melhor, dom mesmo, porque você vê, como Paulo fala aqui, o Senhor deu dom, o Espírito Santo de Deus dá dom aos homens. Pastor, apóstolo, profeta, mestre, não é isso? Dom de cura, discernimento de espíritos, dom de línguas. Ele dá dons aos homens. Ele dá dom. E cada um tem seu dom. Tem uns que evangelistas, tem pessoas, eu vejo aí, conheço, pessoas que chegam agora na rua, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, chega em um sinal e começa a pregar. Perto de um ponto de ônibus e começa a pregar. Pô. Ele tá aqui, ó, tá nem aí. É o dom que Deus deu a ele, vai e faz. E muitos pastores não fazem isso. Não pega uma Bíblia, não coloca embaixo do braço e chega no sinal para falar. Não. Mas é o dom. Ele só se sai melhor num púlpito, preparando, estudando um texto para expor. Ele não vai para a rua. Já tem pastor que eu conheço que já foi para a rua. Vai para a rua, prega na rua, prega na igreja, todo canto. Então, é dom. Cada um tem a sua estratégia. Cada pessoa tem o seu dom. Deus dá a capacidade para cada um dom para cada um. Já Paulo fala, busque com zelo os melhores dons. Outras pessoas, não, eu busco incessantemente, Senhor, este dom. Uns buscam. Outros não, o Senhor já dá, é um talento natural dele, e o Senhor o recrutou para as fileiras ao lado de Cristo e usa e turbina ainda mais essa capacidade dele para ser usada em prol do reino. Cada pessoa, o Senhor tem um chamado. Aí o irmão, não, a minha capacidade é mais para isso. Já atua melhor do que eu aí, porque eu não consigo atuar. A minha atuação é estudar. Estudar, pesquisar, buscar e repassar. Esse é o meu dom, essa é a minha capacidade. Então, pois bem, aí hoje, como eu disse, o que Deus, em termos de salvação, não. Está transparente, só é os irmãos que não é crente, está me vendo agora. Deus pode pegar os evangelhos de Cristo, os evangelhos, e ler. Ali está a receita para a salvação. Mas, como eu disse, alguns pontos, algumas expressões, que é para edificação, é para o enriquecimento de nosso conhecimento, alguma dúvida, aí requer uma pesquisa, um estudo para se descobrir. É como eu falei, esta palavra em questão que eu quero trazer, que para nós, do nosso cotidiano, para nós quer dizer uma coisa, essa expressão, essa palavra. Mas na raiz da coisa não.
Vamos fazer a leitura de dois textos. Provérbio 25, 4 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Vamos ler esses dois versículos destes dois capítulos e vamos ver qual a palavra que eles têm em comum e o que quer dizer, o que é que tem, o que é para nós hoje e o que quer dizer de fato essa palavra. Vamos lá. Provérbios 25, 4. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. O outro texto é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Paulo falando aos Coríntios. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Olha só. Duas palavras e dois textos e uma palavra em comum nos dois textos. Qual? Escória. O que quer dizer essa palavra no nosso cotidiano, no nosso linguajar? Pessoas têm, geralmente, essa expressão escória como o quê? No nosso linguajar, comum do dia a dia, das pessoas do dia a dia. A gente tem como o quê? Como um resto, como fezes, soa até como fezes, né? Tem pessoas que têm essa expressão, esse cidadão, essa pessoa é uma escória, é a escória da sociedade. Muitos têm conhecimento de causa do que quer dizer de fato, mas muitos não, a grande massa esmagadora não. Fala como se fosse, eu entender como se tivesse relacionado a fezes humana, o lixo. As pessoas têm isso, geralmente no nosso linguajar. Mas as duas expressões já não é de hoje, das Escrituras Sagradas, é algo que não está relacionado, e está relacionado também, é uma coisa que já era daquele tempo e está aqui até hoje no nosso meio. É usado daquele tempo e até hoje é usado nesse tempo. Mas o que vem a ser escória, de fato, na etimologia da palavra, o que vem a ser? Na natureza, existem diversos tipos de metais, como o ferro, o cobre, o chumbo, o alumínio, né? Existem vários desses metais pela terra, debaixo da terra. E então o nosso país é riquíssimo nesses tipos de minérios. E junto com esses minérios, esses minérios fuçados na natureza, eles são encontrados agora de uma forma impura. Eles são encontrados de uma forma impura, muitas vezes oxidado, misturado com outros tipos de impurezas, que só se tira, é necessário, quando pega este tipo de metais e leva para a fundição, é preciso, só se tira as impurezas desses materiais, como o ouro mesmo, ouro, prata e vários outros, a bauxita, do alumínio, e vários outros, quando ele é encontrado na natureza, ele vem impuro. E para se tirar essas impurezas, é necessário levar para a siderúrgica, levar para o local apropriado e fazer uma fundição, vamos dizer assim, fundir o material. Como eu posso dizer assim, passar por uma fundição na usina para se retirar as impurezas do metal. Só na fundição é que se consegue tirar a parte impura desses metais e colher a parte pura do metal. Aí é que vem o bicho. Mas qual é essa parte impura deste tipo de metal? Qual é essa parte? É a escória. A escória é a borra destes metais, como pode ser também prata, como a gente fala lá no Provérbios, como eu posso dizer, o inox. Vai fazer o metal, vai preparar, vai fundir, pega da natureza, ele vem impuro, cheio de impureza. E como é que vai separar? Na fundição. Começa a fazer a fundição, começa a fazer trabalhar nele, trabalhar o material e a borra, a parte impura, que se separa, só se separa na fundição, pega-se a parte boa e a parte ruim, que é a escória, se separa e nas metalúrgicas
a escória do ferro, por exemplo, e de alguns outros metais, elas são aproveitáveis. Algumas são extremamente recicláveis. E partes dela, às vezes, são usadas como um dos ingredientes para o cimento. A escória desses materiais, de alguns tipos de materiais. E aí? Até na solda, tá soldando, soldando, soldou. Limpa a escória, tira o resto, tira as impurezas para dar outra solda, para dar um complemento, um reforço. Tira a escória, tira as impurezas para completar o resto da solda e não jogar por cima, senão fica um serviço porcalhão, como se diz. Então, é isso. A escória é a impureza, é a borra da parte pura, e só se tira-se a impureza quando vem bruto da natureza através da fundição. Aí lá nessa fundição é que eles conseguem separar a parte boa, a parte pura. Tira-se o que não presta, a impureza, que no caso a escória, e pega-se a parte pura do metal. Aí Paulo fala, né? Quando somos caluniados, não respondemos. Respondemos sim, fraternalmente, com educação. Até esse momento somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo, ou seja, o resto. E é o que muitos do mundo, do mundão aí fora, considera o homem de Deus e a mulher de Deus. Muitos consideram a gente assim. E você é excluído da grande massa esmagadora da sociedade. Você é excluído. Às vezes você vê, é até duro falando um pouco assim, tem irmãos crentes mesmo que ele, e principalmente nos tempos de hoje, é muito difícil. Às vezes você olha e para conhecer um crente de um não crente, hoje é difícil. Hoje nesse sistema ao qual nós vivemos, precisamos resgatar aquele valor que nós tínhamos no passado, que hoje nós não temos mais. Em grande parte nós não temos mais. Hoje, quando eu volto a falar e digo diretamente, quase não se conhece mais de um crente de um não crente. Antigamente se conhecia, mas hoje quase não se conhece. É tudo misturado, farinha do mesmo saco, como um linguajar que se diz. São todos? Não. Lógico que não. Mas a grande massa esmagadora antigamente era o contrário. Grande partes andavam santos, retos. Quando eu digo santo, não é calado mudo, não. Não, eram pessoas que se comportavam. Era luz em meio a trevas. Era luz em meio às trevas. Era o sal que dava o sabor. Era assim, vivia com as pessoas, mas de uma forma exemplar. Hoje não, se misturaram. O sal se tornou insípido, sem sabor. Hoje a luz foi ofuscada pelas trevas. Hoje se misturam, praticam as mesmas coisas praticamente. E termina os mesmos linguajar profanos. E a pessoa começa, olha assim, pronto, termina, acabou. E aqueles que querem viver piamente em Cristo, como a própria Escritura diz, e Paulo fala, sofre perseguição, porque ele é excluído. As pessoas deixam ele para lá, ou ela para lá. E assim, considera a gente mesmo como o lixo da sociedade. Mas maior é aquele que está conosco. E, como a própria Escritura diz, viver em santificação, firme no Senhor, e se esforçar para viver em paz com todos, e viver em santidade, sem a qual nós jamais veremos a Deus. Então é isso aí, irmãos. No Decifrando as Escrituras de hoje, trazendo, né, essa curiosidade aí, deste termo escória. Agora já sabemos o que é, né? Que durante a fundição de materiais, quando o minério é exposto a temperaturas elevadas, estas impurezas são separadas do metal fundido e podem ser removidas. E essa massa removida dos metais fundidos é que dá-se o nome de escória, a parte impura do metal. Amém, amém. Agora os irmãos já sabem, quando lê nas Escrituras, que tem pessoas até que usam essa expressão e acham que essa expressão escória está relacionada a fezes. E não é isso. É resto, é aquela parte impura, é o resto
da fundição de metais. Amém? Amém. Então, até a próxima, se o Eterno quiser, que Deus abençoe.